Olá, meus caros, aqui é o Tempter60 para mais um vídeo do quadro Sexta-feira do Terror. E agora com o gênero de insetos gigantescos. Eu já falei, né, de alguns aqui, uns filmes bem interessantes para esse quadro. E agora eu vou falar de um filme de 1990 cujo título é O Ataque dos Vermes Malditos. Título original, né, Tremors, que é um filme americano de terror e monstros de 1990, dirigido por Ron Underwood, produzido por Brent Maddock e S.S. Wilson, escrito por Maddock, Wilson e Underwood, estrelado por Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Cartel, Michael Gross e Reba McEntire. Lançado pela Universal Pictures, o filme é o primeiro da franquia O Ataque dos Vermes Malditos e foi seguido por 5 sequências lançadas diretamente em vídeo e uma prequela, O Ataque dos Vermes Malditos 2, Tremors 2, Aftershocks 96, Tremors 3, Back to Perfection 2001, Tremors 4, The Legend Begins 2004, Tremors 5, Bloodlines 2015, nossa, ó, Tremors A Good Day in Hell 2018 e Tremors Shrieker Island 2020. Uma série de televisão intitulada Tremors, nossa, ó, tem uma série teve Tremors The Series foi ao ar de março a agosto de 2003. Uma segunda série de televisão foi programada para ir ao ar em 2018, após um episódio piloto ter sido filmado com Kevin Bacon reprisando seu papel pela primeira vez desde o filme original. Mas várias emissoras, incluindo a Sci-Fi, rejeitaram a série. A criatura de O Ataque dos Vermes Malditos foi projetada pela Amalgamated Dynamics. O graboide em tamanho real, visto após ser desenterrado pela personagem Val, foi moldado em espuma leve. Foi colocado em uma trincheira, enterrado e desenterrado novamente para atingir o efeito usado desejado. A espingarda de caça-elefantes do personagem Burt, uma espingarda Dorn calibre 8, foi alugada por um colecionador particular para uso no filme. Ela disparava cartuchos falsos feitos sob medidas com coronha de latão maciço. O Ataque dos Vermes Malditos estava previsto para ser lançado em novembro de 89. No entanto, a MPAA deu ao filme uma classificação indicativa R devido à linguagem e os criadores decidiram no último minuto torná-lo mais acessível comercialmente. Mais de 20 usos da palavra fuck, porra, foram cortados ou redublados com palavras mais suaves. Exemplos incluem a fala, né? Consegue voar, seu otário, e matamos aquele filho da mãe, não é seu analfabeto, é filho da mãe, entre várias outras falas que foram editadas. O filme foi adiado para dar mais tempo para a edição e o filme foi finalmente lançado em janeiro de 1990 com uma classificação indicativa PG-13, né, para todo o público. Wilson e Maddock declararam mais tarde que ficaram muito felizes com a decisão de fazer O Ataque dos Vermes Malditos atrair um público mais familiar do que um público voltado para adultos. Bom, lida essas curiosidades de O Ataque dos Vermes Malditos, e é exatamente isso que essas curiosidades, né, elas ressaltam aqui, né? Ele é um filme bem família, não é à toa que o Cinema em Casa do SBT exibiu e reexibiu esse filme várias e várias vezes. E ele é um filme ele não é nem um filme de terror, assim, vamos dizer, é um filme de monstros gigantescos, mas família. E eu acho que eles capricharam na edição ali de cortar algumas palavras, para não tornar um filme mais apenas voltado para os aficionados do gênero do terror e que gostam de monstros gigantescos. Então isso que é muito bom em O Ataque dos Vermes Malditos. É um filme bom, eu gosto muito desse filme. Não, um pequeno spoiler do filme, o personagem do Kevin Bacon, icônico dos anos 80, um ator icônico, né, já fez vários filmes como Águas Perigosas, até um filme de terror que ele fez que é O Exorcista do Demônio, que eu já comentei aqui no meu canal Tempter60. Participou também de um filme ao lado de uma atriz, esqueci o nome dela, que se chama O Rio Selvagem, tá?
The Wild River, que também é muito bom, da Meryl Streep. Lembrei, Meryl Streep, também é um filme muito bom que futuramente eu vou comentar aqui no canal. Então o Kevin Bacon aqui, né, ele é um ator icônico, ele tem charme, ele consegue fazer um bom desempenho na parte da atuação, ele consegue atrair a atenção do público, o seu charme. Isso é importante nos filmes de terror, né? O personagem tem que ter charme, porque não é só um filme de monstros e tudo mais, o personagem tem que ser carismático. E o Kevin Bacon, ele faz aqui um lixeiro, olha só, um caipira lixeiro, tá lá carregando lixo e tudo mais. Aí ele vê, né, ele vê alguma atividade suspeita debaixo do solo da terra. E depois, quando a gente menos se dá conta ali, são os monstros que estão ali tentando sair do chão, né, e fazendo algumas mortes ali. E até mesmo no quesito das mortes, o filme ele tem um tom bastante moderado, né. Ele não é um filme gore, assim, que fala, nossa, o filme tem uma nojeiras explícitas. Não, ele é um filme bem moderado. Como já disse aqui, uma grande sacada por parte dos produtores do filme, dos responsáveis, na parte da edição. Eles fizeram uma edição muito boa, tornando o Ataque dos Vermes Malditos um filme cinema em casa, SBT, que o Silvio Santos na época poderia exibir no horário da tarde, no horário do almoço, e as pessoas poderiam assistir esse filme com monstros gigantescos, almoçando ali e antes de ir para a escola, né? Saudades dessa época. Inclusive, né? A gente sabe que nos anos 90 foi uma época um tanto quanto maluca, mas não tão maluca quanto os anos 80, assim, no quesito de a gente ter mais liberdade, né? A gente criar mais, assim, a parte criativa, na verdade, né? Porque até mesmo o Cinema em Casa exibiu O Exorcista no horário da tarde, mas era obviamente o Exorcista com cenas cortadas. Eles cortaram várias cenas, mas só deles exibirem o Exorcista no horário da tarde já foi uma grande iniciativa, uma grande audácia por parte dos programadores do SBT. Isso é bem interessante. E então, né, que temos aqui o Kevin Bacon, ele faz um cara um lixeiro, e ele tem um parceiro também, um outro personagem que é muito carismático. O personagem lá, o que faz o par com ele, né, o personagem do Kevin Bacon, também é muito carismático. Então nós temos aqui dois personagens carismáticos que não é à toa que se transformaram em rostos icônicos, né? E esse filme, O Ataque dos Vermes Malditos, ele rendeu outras sequências que eu nem vou falar da sequência porque eu não assisti. Se eu assisti, fui muito por cima, não prestei muita atenção e não gostei nada. Na verdade, na minha opinião, de Tempter 60. Eu acho que o original dos anos 90, ele é inquestionavelmente, na minha opinião, superior a todas as sequências que vieram, série de TV, prequela e tudo mais. Na minha opinião, ele é superior, tá? E depois nós temos também aqui, assim como eu já ressaltei em Alligator, Crocodilo Gigante, uma perita ali, né, que quando ela começa a apresentar, quando nós somos eles acabam apresentando, né, esses abalos sísmicos que debaixo da terra, né, debaixo do chão acaba acontecendo, aqueles tremores e tudo mais, né, não é à toa que o filme se chama Tremors no título original, que são os monstros, né, aquelas criaturas, né, insetos gigantescos que a gente não sabe como eles acabaram surgindo ali, né? Então, pelo que eu me lembro, eu não preciso nem rever esse filme, mas eu me recordo que eles não explicam como esses monstros acabaram surgindo, né? O que levou, se foi lixo tóxico, foi um produto radioativo. Acho que tem alguma outra explicação ali no filme, né? No momento do desenvolvimento da narrativa, né? Da trama, da história e tudo mais, mas é muito, assim, é algo que não deixa o leitor querendo saber mais coisas sobre a aparição desses monstros, né? Eles até cogitam que são seres alienígenas do espaço que acabaram se escondendo debaixo da terra, tá? Aí temos essa outra personagem que também é uma atriz bastante carismática. E depois somos apresentados a outros personagens na adição do elenco, que inclusive conta com o ator que desempenhou um papel na série Anos Incríveis, Wonder Years, né? Aquele cara que faz o Terry Pinetti, que faz bullying com o personagem do Fred Savage, que é o Kevin Arnold. Aquele personagem da Eddie Pinetti acaba batendo dos amiguinhos da escola dele lá, e depois o Kevin Arnold ele acaba se oferecendo para salvar a vida da Winnie Cooper, que estava sofrendo bullying desse cara aí, né, que foi desse ator que faz aquele personagem Eddie
Pineri. Inclusive, uma curiosidade extra, nesse episódio do Wonder Years, Anos Incríveis, temos também lá no elenco, né, desse episódio o ator que faria Brinquedo Assassino, parte 3. Isso é outra história que eu vou comentar mais pra frente aqui nesse canal. Apenas uma curiosidade extra. E mostrando aqui que o ator, né, que também integra aqui a adição do elenco de o Ataque dos Vermes Malditos, que faz o Ed Pineri dos Anos Incríveis, ele é um ator bastante icônico, né? E é engraçado a gente ver ele aqui, que aqui ele é meio cagão, né? No filme aqui do Ataque dos Vermes Malditos, tá meio cagão, meio medroso, né? Não que ele seja totalmente cagão, mas ali, né, a gente vê a diferença entre o personagem que faz bullying, seja com o Kevin Arnold e também com os outros, né, personagens da série dos Incríveis, na escola ali onde o Kevin Arnold estuda, e aqui nos Ataques dos Vermes Malditos ele é um personagem que já não tem aquela garra, né? Ele é apenas um garoto que tá fazendo alguma merda ali, e inclusive depois quando ele pede uma arma, né, para o personagem, que eu já ressaltei aqui nas curiosidades, uma espingarda, né? O personagem dá arma pra ele que não está carregada, né? Aí o cara fala, pô, meu, você me deu uma arma que não tá carregada aqui, eu queria matar esses insetos aqui. Oh, mas isso adiantou pra que você corresse, né? Você correu, né? Enfim, né? Tem uns momentos de humor no filme, como já disse aqui. O filme é bem cinema em casa, é um filme bem família, bem family. Então é muito interessante. E o que nós temos mais aqui no Ataque dos Vermes Malditos? Nós temos aqui também um grande desenvolvimento. Todos os personagens estão bens aqui, né? Seja na atuação, não à toa que eles se destacaram como personagens icônicos. Temos também uma química, né, que vai acontecendo entre o personagem do Kevin Bacon, o lixeiro, com a mulher lá que é especialista naquelas atividades sísmicas que estão acontecendo debaixo da terra, provocadas por essas criaturas, esses vermes gigantescos. E é bem interessante isso, né? Como a gente já viu ali no Alligator, crocodilo gigante, a premissa é sempre a mesma, tá? E também futuramente eu vou comentar sobre o filme, né, que praticamente originou, né, a premissa de monstros, animais gigantescos, que é o clássico de Steven Spielberg, Jaws, ou seja, aqui no Brasil, Tubarão, que se sucedeu numa franquia de 4 filmes que eu vou comentar, né? Acho que na próxima sexta aqui do quadro Sexta-feira do Terror, dando início à franquia Tubarão. Bom, falando aqui do Ataque dos Vermes Malditos, mas deixando dentro do contexto de filmes de monstros gigantescos, animais, répteis e tudo mais, o Ataque dos Vermes Malditos é um entretenimento muito divertido, é muito divertido o filme, tem grandes sacadas por parte do humor, nas falas dos personagens, não é nada bobo. Enfim, é bem interessante que o filme passa, tem uma hora que eles ficam ali, né, numa rocha, né, um pequeno, em cima, né, os sobreviventes, né, desses ataques, desses vermes gigantescos, eles devem permanecer em cima, né, de uma pedra ou qualquer coisa assim, porque se eles pisarem no chão, eles vão atrair a atenção dos monstros e os monstros vão puxar eles, né, para debaixo do chão e vão devorá-los. Então eles acabam usando a cabeça ali. Mas também não é nada que eles vão vencer os monstros de uma forma, né, científica e tudo mais. Inclusive, eu não vou revelar aqui o desfecho desse filme, mas o desfecho desse filme é muito interessante. É bem interessante porque, como o Kevin Bacon, ele é o ator principal, né, ele integra o elenco junto com os outros, né, o qual ele está compartilhando, né, enfim, integra, na verdade, compartilhando, né, ele encontra uma solução muito maneira para depois se escapar do último verme ali que estava tentando matar ele e também os poucos sobreviventes que restaram ali, tá? Então é bem interessante esse momento do filme. Ele é, como já disse aqui, um filme bem família, divertido, grandes sacadas de humor, um filme que você revê várias e várias vezes, ele não se torna datado, ele é um filme atemporal, o Ataque dos Vermes Malditos, e mereceu estar aqui no quadro Sexta-feira do Terror, relacionado a gêneros de monstros gigantescos, répteis e tudo mais, como já havia ressaltado aqui no canal Tater 60. Bom, meus caros, o vídeo já está chegando ao fim. Eu acho que ficou uma análise até completa, bem resumida, porque não é a minha obrigação fazer uma análise detalhada do filme, não tenho nem paciência mais para isso. Mas eu deixo para quem tem mais paciência analisar detalhadamente aquelas análises insanas. Enfim, né? Brincadeiras à parte. Vejo vocês na próxima sexta com mais um filme resgatado aqui no quadro Sexta-feira do Terror. Agora, relacionado com a maratona Tubarão, que começa com um clássico dirigido por Steven Spielberg. Um abraço a todos, vou ficando por aqui e falou!